eu vi, primeiro, na pandemia começou o Deus endireitar o coração de muitos, a mente de muitos. Começamos até esse movimento aqui, nas redes sociais, unindo, né, aquele momento em que estava eu e a pastora Zenete, não existia Lagoinha ou unidade em Cristo. Éramos o corpo de Cristo, ministrando para o corpo de Cristo. Então, eu vi esse endireitar de Deus, o prumo, pessoas voltarem a orar. Alguns pioraram, alguns morreram no meio da pandemia espiritualmente. Alguns ficaram mornos e nem voltaram mais para a igreja. Mas quem quis o trabalho de Deus foi sendo endireitado. Número 1. Número 2, é o aviso de Joel. Arrependimento. Deus está fazendo uma limpeza em toda a igreja, nacional e internacionalmente. A gente está vendo Deus limpando. Isso é arrependimento. E Deus está indo direto assim, ó, eu estou só fazendo isso porque eu amo vocês e eu quero vocês no meu reino, então se arrependam, porque vem um avivamento e eu estou chegando. Então, número 1, prumo. Número 2, arrependimento. Dentro do arrependimento, uma volta ao primeiro amor. Número 3, volta ao primeiro amor. Quando eu volto ao primeiro amor, paixão pela palavra, paixão pela presença de Deus. E eu não consigo ficar longe. E ontem uma pessoa chegou no final do culto, uma senhorinha falou assim, estou quase chegando no podcast atual. Eu estou vendo todos, um após outro. Te deixei falando lá em casa. Quando eu voltar, eu vejo. Isso é sede, paixão pela presença de Deus. Estava no culto e estava antes ouvindo a palavra de Deus, né? E por último, vem o avivamento. Então, como a gente já viu algumas coisas acontecerem, eu digo que nós estamos muito próximos desse grande avivamento. Eu creio até pelo que a gente está sentindo nos cultos. Ontem foi uma doce invasão da presença de Deus, sem pedir licença. Foi muito gostoso, né? Verdade. Foi algo muito Deus. E eu sei que isso está acontecendo em todos os lugares, não é só aqui, mas Deus, aonde está permitindo, Deus está se manifestando. O momento é muito adequado, né? A gente vive, e algo que é falado abertamente, não tem nenhum segredo, quando se fala no Fórum Mundial sobre o Grande Reset. Né? Se você jogar aí no teu Google o Grande Reset, você vai ver uma série de matérias se falando abertamente sobre isso e qual é o propósito disso. Né? Então, Deus, eu tenho a impressão, pastora, que Deus está usando uma situação que na nossa cabeça inicialmente, durante a pandemia, era uma situação perversa, uma situação contrária, para permitir esse grande avivamento. Sim. Né? Esse grande reset vem também para resetar as suas emoções e a sua vida espiritual, para que você possa ter um recomeço explosivo. Mas se você vê os grandes reis avivalistas, os grandes avivamentos aconteceram bem no meio de uma grande ruína. Exato. O povo estava em ruína, a situação estava caótica, aí eles se arrependeram, começaram a buscar a Deus, e os reis avivalistas foram instrumento de Deus para levar o povo. Quando eu estou falando de reis avivalistas, eu estou falando de monarquia, eu estou falando de Josias, eu estou falando de Josafá, eu estou falando de Ezequias. Foram grandes instrumentos para levar o povo ao avivamento num momento caótico, onde tudo estava destruído, onde o templo estava sujo. É só você ver o avivamento de Ezequias ou de Josias, você vai ver direitinho isso. Então, esse é o ambiente. É só respondendo aquela pergunta, quando vai ser? Está próximo. Eu creio que está muito próximo, porque Deus já deu esses passos, né? E Ele mostrou que é sempre dessa forma que Ele age. Deus sempre age da mesma forma quando Ele está a caminho de algo que Ele já anunciou. Ele já anunciou o grande avivamento. Como é que estava antes do grande avivamento dos discípulos? Estava tudo ruim. Era Roma dominando, eram os fariseus cada dia mais religiosos, eram os saduceus cada dia mais corruptos, estava tudo dando ruim. E aí vem um grupo que quis endireitar o coração, que quis buscar a presença de Deus, e veio o grande avivamento de Atos capítulo 2. Então o ambiente é o mesmo, por isso que a gente está aqui em Joel capítulo 2. Eu farei descer como outrora, eu vou fazer de novo. Eu gosto dessa palavra. Faz de novo, Senhor. Faz de novo como o Senhor fez em Pentecostes. Tem outra música. Outro louvor. Hoje a senhora está musical. Hoje eu estou musical. Hoje eu estou musical.